Fala galera ligada no Pautas e Táticas, temos os primeiros 4 quadrifinalistas da Champions League 22-23 e vamos destrinchar pelo menos 2 dos 4 jogos que rolaram nesta semana na maior competição interclubes do mundo. Então o like já tá dado? A inscrição já tá feita? Ou você é novo aqui no canal? Se for, seja bem-vindo, espero conquistar sua inscrição, seu like, seu compartilhamento com os amigos assim que o vídeo acabar, beleza? Vamos começar então com os jogos de terça-feira. Chelsea 2, Borussia Dortmund 0. As duas equipes começaram o jogo usando sistemas com 3 zagueiros. O Borussia com seus alas empurravam os pontas dos Blues para trás e tiveram mais controle nos primeiros minutos, mas a tônica do primeiro tempo foi como uma extensão do jogo de ida. Chelsea martelando, criando chances e Borussia tentando resistir. Porém, duas diferenças. A fundamental delas, era a de que o Borussia dividiu bem a posse de bola com os londrinos, chegando a liderar, inclusive amplamente, na etapa inicial, na primeira metade do primeiro tempo, melhor dizendo. Mas a sua melhor chance de gol foi na cobrança de falta do Royce, que o Kepa defendeu. Na reta final, o Chelsea tomou conta do jogo. O Havertz já tinha marcado em lance anulado, na origem, quando o Sterling estava impedido. Antes disso, o próprio Havertz já tinha posto bola na trave, e o próprio Sterling, no primeiro minuto de jogo, já tinha desperdiçado o contra-ataque cara a cara, em que o goleiro Maier erra ao não sair do gol para tirar o ângulo do atacante inglês. Acabou que ele mesmo se atrapalhou e perdeu a oportunidade, mas na segunda grande chance que teve, ele não desperdiçou, chegou a furar na frente do Royce, mas passou pelo alemão e fuzilou o gol, abrindo o placar. O Borussia teve chance de empatar ainda no primeiro tempo, uma enfiada do Bellingham desperdiçada pelo Guerreiro, pela esquerda, e o segundo tempo já começou com o Chelsea conseguindo o seu segundo tento, num pênalti convertido pelo Havertz, ele que desperdiçou a primeira cobrança batendo na trave, mas teve dupla invasão no lance e o VAR mandou voltar, e o Havertz aí não desperdiçou, converteu a segunda cobrança que ele teve no jogo. O Borussia até teve chances de tentar fazer o seu gol, mas dando espaços para o contra-ataque, posicionando seus zagueiros na área, deixando o Kahn como seu guardião da defesa. O Chelsea sempre esteve mais próximo de ampliar do que sofrer o gol que levaria o jogo para a prorrogação. Gallagher chegou a fazer inclusive, mas o Sterling, que seria o autor da assistência, estava mais uma vez impedido. O Pulisic também perdeu a oportunidade cara a cara, do lado do Borussia as bolas paradas eram as oportunidades mais vivas de marcar do que com a bola rolando. O Bellingham fez uma partida muito ruim, o Royce apagado, o Haller pouco acionado. O time sentiu os desfalques que teve por lesão, nem a torcida, que fez linda festa fora de casa, ou a campanha de 100% de aproveitamento em 2023 foram páreo para o Chelsea, que venceu o primeiro jogo na Premier League nos últimos 7 que antecediam o jogo da volta neste último final de semana, e que só tinha marcado 6 gols até então no ano. Na minha opinião, deu zebra. O Borussia era favorito, na minha opinião, mas apostou muito na eficiência e sobretudo resistência da defesa para evitar os gols dos londrinos, mas não aconteceu e ainda foi inoperante na frente. Melhor para o Chelsea, que mesmo desacreditado pela maioria, acabou avançando de fase. Também na terça-feira, o Benfica atropelou o Clube Bruges, fez valer seu favoritismo, goleou por 5-1 em casa depois de vencer por 2-0. Fácil classificação, muito tranquila, dos lusitanos, que também chegam à sua segunda quarta de final consecutiva. Dessa vez com muito mais facilidade do que no ano passado, quando teve que passar por uma guerra contra o Ajax. Já na quarta-feira, um incrível resultado do Milan, que resistiu ao Tottenham fora de casa, segurou o 0-0, teve vantagem numérica quando o Romero foi expulso do lado dos donos da casa, e é mais um campeoníssimo que se classifica diante de uma equipe que ainda persegue seu primeiro título. Eu ainda achava que o Tottenham seria capaz de reverter a derrota de 1-0 na partida de volta, não aconteceu, e o gigante Milan, heptacampeão da Europa, está de volta às quartas de final, cuja qual ele não disputava desde 2012. Então, Milan classificado e Tottenham eliminado. E o grande jogo dessa fase, o mais esperado dessa semana pelo menos, terminou com a vitória do gigante da Baviera, o Bayern de Munique, se classificando diante do Paris Saint-Germain. Primeiro tempo bastante estudado pelas duas equipes, que também usaram sistemas com 3 zagueiros. O Bayern mais como variação, segurando o Stanisic pela direita, preocupado principalmente com as escapadas do Mbappé pela esquerda do ataque, e soltando mais o Davies, que jogou quase que como um ponta pelo lado esquerdo do ataque bávaro. Posse de bola dividida, no entanto a preocupação maior dos bávaros
eram com a defesa. Não ceder o contra-ataque aos parisienses e principalmente não permitir que o ataque do PSG tivesse espaço para correr, sobretudo o Mbappé. Com isso, o time foi tímido na produção ofensiva no primeiro tempo, sofreu mais atrás, inclusive com dificuldade para fazer o jogo progredir a partir da saída de bola. Constantemente o Sommer era acionado, né, no jogo com os pés, ele que é goleiro, e numa dessas ele acabou perdendo a bola. O PSG teve a chance do jogo no primeiro tempo com o Vitinha, mas o De Ligt tirou de cima da linha, né, de forma espetacular. Antes disso o Messi já tinha tido boa chance na área, mas a dupla Sommer e De Ligt apareceu bem novamente. No fim do primeiro tempo, o Bayern até teve duas chances com Musiala e Davis, produzindo boas jogadas. E mesmo estando quase toda a primeira etapa atrás na posse de bola, superou sensivelmente essa estatística nos minutos finais da etapa inicial. Do lado do PSG, Messi sofria com a marcação cerrada, principalmente do De Ligt pela direita, e o Goretzka quando ele vinha buscar a bola no meio. A marcação sempre triplicava para cima do Mbappé cada vez que ele era acionado. Aliás, a principal jogada do PSG era recuperar no campo de defesa e lançar para o Mbappé correr. Quem também se destacou foi o Sérgio Ramos, muito bem nas antecipações, nas entrelinhas, mas o time perdeu Marquinhos, né, que era a dúvida, e acabou saindo lesionado ainda no primeiro tempo. No segundo, o jogo foi completamente outro. O Bayern chegou ao gol cedo, primeiro num tento anulado, né, do Choupo, pelo Miller estar em posição de impedimento, tentando finalizar, mas o segundo após o Verratti perder a bola. O PSG até reclamou de falta no lance, não teve falta, né? E o artilheiro do time na temporada não perdoou. Choupo-Moting marcou seu 17º gol na temporada, né? E o que mais impressionou é que o Bayern sempre esteve mais próximo de marcar o segundo do que o PSG de empatar e se recolocar na partida. Quando Sané entrou no lugar do próprio Choupo, ele mesmo perdeu pelo menos 3 grandes oportunidades em contra-ataques. No fim do jogo, o Gnabry fechou a tampa do caixão francês, né? O Mané, que também havia entrado no jogo, também marcou em posição de impedimento. Todas essas jogadas construídas pelo Bayern em contra-ataques. A posse de bola nos minutos finais, principalmente do primeiro gol para frente, foi do PSG. Porém, o Bayern era quem recuperava a bola e tentava contra-atacar quando o PSG se lançava todo para o campo de ataque, beleza? Então, o Mané entrou no jogo, também marcou em posição de impedimento, mas o grande fato do jogo é como o Bayern anulou as principais peças do PSG. Mbappé muito bem marcado, o Messi pouco apareceu no primeiro tempo, sumiu na etapa final. Era até difícil lembrar que o Messi estava em campo na partida. Só quando ele sofreu uma falta, a câmera focalizava em algumas reações dele no jogo, a gente lembrava, caramba, o Messi está no jogo, que realmente pouquíssimo produziu diante do Bayern nessa segunda partida. O Bayern se classificou com a autoridade de um time ex-campeão europeu, tendo seus momentos de sofrimento nos 2 jogos, é verdade, mas sem sofrer gol em 180 minutos, sendo altamente impositivo nos 180 minutos. O PSG, do lado do PSG, fica a frustração de mais uma temporada, terminando mais cedo, porque para os planos do time, o que ele tem para vencer domesticamente é obrigação. Então, sem a Champions, a equipe mais uma vez falha na tentativa de conquistar o seu grande sonho de ser campeão europeu. Não foi dessa vez para o PSG, mais uma vez. Então fica aí esse resumão aí, galera, dessa primeira semana, né, dos jogos de volta da Champions League. Semana que vem a gente vai vir também com esse resumo das partidas que vão prosseguir na terça e na quarta-feira. Então por hora a gente fica por aqui. O que você achou desses jogos? Obviamente eu fiz uma explanação um pouco maior dos jogos de Chelsea, Borussia, Bayern e PSG, porque os jogos acontecem simultaneamente na terça e na quarta, então a gente tem que dar um pouco mais de atenção para esses times. Mas o que você achou? Eu me surpreendi com as classificações de Chelsea e Milan. Esperava que Borussia Dortmund e Tottenham fossem se classificar, mas são duas equipes que têm aí muito para poder mostrar ainda, tentar surpreender dentro da temporada. O Milan um pouco menos, né? Ele está muito atrás do Napoli, mas faz uma temporada até estável dentro de suas condições no futebol italiano. Mas o Borussia Dortmund vinha fazendo um excelente segundo semestre, né, de temporada, e o Chelsea péssimo, momento péssimo, provavelmente nem se classificará para a próxima Champions se não vencer a atual edição, né? Então me surpreenderam muito, principalmente esses dois resultados. Bayern e PSG, eu considerava o Bayern favorito, porém o PSG, como eu disse, quanto antes você enfrenta na Champions, menos ele sente o peso da competição e mais sobrevida ele tem, né? Por mais difícil que seja o adversário, mas dessa vez ele não foi páreo para o Bayern. E Benfica e Bruges deu a lógica, né? Venceu os 2 jogos assim